Sou apaixonado por história. Gosto muito da história japonesa, história do Médio Oriente também. E por um tempo pratiquei Kenjutsu, que é luta de espada japonesa, no Instituto Niten. E tem uma história sobre samurais muito interessante. Os samurais, eles eram uma casta privilegiada no Japão feudal. Um desses samurais mais notórios foi Miyamoto Musashi, um homem que viveu até os 64 anos de idade. Esse homem nunca perdeu um duelo. E a fama dele se estendia por todo o Japão. Foi o samurai mais famoso do Japão. Musashi já estava idoso, ele não lutava mais, ele só ensinava a arte do Kenjutsu, a arte da luta da espada. E um desses jovens, cheios de energia, que já tinha vencido alguns duelos, ele foi procurar Miyamoto Musashi para desafiá-lo. Ele queria provar que era um espadachim feroz e que tinha valor pela espada. E foi até Miyamoto Musashi e fez o desafio. Mas todos sabiam que ele tinha uma fama de bruto e de usar a estratégia do contra-ataque para vencer os inimigos. Ele esperava um erro no ataque adversário para, através dessa brecha, ele entrar e matar o adversário. E, para a surpresa de todos, Miyamoto Musashi aceitou o desafio. E foram para a praça pública. Chegando lá, Miyamoto Musashi ficou na sua postura característica. E o jovem do outro lado começou a ofendê-lo. Começou a lançar injúrias, começou a xingar de todos os nomes possíveis, de mais baixo calão. E Miyamoto Musashi permanecia preparado, na postura certa, mas sem sacar a espada. E ele esbravejava, ofendia, e isso durou boa parte da manhã. Mas não adiantava nada. Ofendeu a honra dele, e o Musashi permanecia na mesma postura. Aí o jovem cansou e foi embora. Os alunos se voltaram indignados para ele. Mas mestre, não era para o senhor ter aceitado o desafio. O senhor aceitou. Mas o senhor veio para o desafio e permite que ele faça aquilo tudo, que ele ofenda a honra. Você não fez nada. Aí Miyamoto Musashi fez uma pergunta para os alunos. Quando alguém dá um presente a outra pessoa e essa pessoa recusa o presente, com quem fica o presente? Ô mestre, claro, com quem estava dando, oferecendo. Aí Musashi disse, então, nenhum daqueles presentes eram para mim. Todos ficaram com ele, que ele os carregue como peso em seu coração. Mas o meu continua livre para receber os verdadeiros presentes. Amados, calúnias, ofensas, injustiças, covardia, são armas usadas pelo inimigo para nos tirar a paz interior e roubar o nosso equilíbrio emocional. E aquele que cede porque perdeu o equilíbrio em função das ofensas, calúnias, injúrias e atos covardes, ele se coloca no mesmo nível daquele que ofendeu, porque cedeu, porque aceitou o presente. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e muito rica em sabedoria para qualquer pessoa viver em paz e saber manter essa paz. E a mensagem de hoje se chama Vencendo os Inimigos da Paz Interior. Ela está baseada no texto que encontramos na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Está escrito, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quantas vezes, amados, nós nos deparamos com pessoas que querem tirar a nossa paz com insultos, perseguições no ambiente de trabalho, injustiças, atos covardes, cometidos às costas, em que você ignora o que está acontecendo, mas está acontecendo. Quantas vezes calúnias, difamações, ofensas. Quantas vezes nos sentimos ultrajados, humilhados. Nesses momentos, o nosso primeiro pensamento é devolver, não é? É reagir, é fazer alguma coisa. Mas é que tá. A gente não pode. A gente não pode. No entanto, amados, a única coisa que pode mudar essa situação não são mais gritos, não são outras acusações, não são mais ofensas, mas a nossa postura e principalmente a manutenção da nossa dignidade, que nós vamos demonstrar através de nossos atos em momentos de crise. E eu digo para vocês, a sabedoria que nós necessitamos e o mais que nós não temos, nós encontramos em Deus.
para superar essas situações. Às vezes no ambiente doméstico do casamento, no calor da emoção, e coisas que não deveriam ser ditas são ditas como ofensas. No ambiente familiar, nos relacionamentos entre pais e filhos, muitas vezes isso acontece por conta do ser tomado pelas emoções e não ter aquilo que a palavra nos revela. Que nós precisamos ficar atentos. Então, fique atento. Atenção. O que é que Pedro diz aqui no versículo 8? Ele dá um conselho. Sede sóbrios e vigilantes. Sóbrio. Uma pessoa que está no seu domínio pleno de todas as suas faculdades, porque nenhum dos seus sentidos está entorpecido por nada. Muitas vezes sóbrio é usado como sinônimo de seriedade, porque a embriaguez é usada muitas vezes como sinônimo de euforia. Mas o ser de sóbrios que Pedro aqui está empregando, ele vem no sentido de sermos equilibrados, conscientes. Conscientes de quê? Eu quero falar de valores nesse momento. Quanto vale a sua paz? Amados, todo mundo quer ter duas coisas básicas na vida: paz e felicidade. Só que o inimigo, como está escrito aqui, o diabo anda ao nosso quê? Derredor. Ele fica na expectativa de encontrar uma brecha para poder entrar em nossas vidas e fazer um estrago. Mas quantas vezes, nesse momento que você se sente ultrajado e humilhado, você não é tentado a perder o equilíbrio, a perder a sobriedade? O que é um cristão que vigia? O que é um cristão sóbrio? É um cristão que está equilibrado não em si, mas ele busca o equilíbrio no Espírito Santo de Deus na sua presença. É aquele a quem você pode, na hora da fraqueza, pedir forças. Na hora que você beira o desequilíbrio, encontrar equilíbrio. Mas eu confio na palavra e a palavra me diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor. Amados, todas as vezes que vocês se sentirem ultrajados, humilhados, nesses momentos em que o maior desejo seja devolver, responder, punir o agressor, não ceda às tentações do inimigo. Fique atento. Em Efésios 6,12 está escrito: porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestade. É possível você ter domínio próprio. É possível, sim, você não ceder aos impulsos da sua carne. A vigilância, amados, ela deve ser associada com a oração. Não é fácil você se anular, mas você consegue. Você consegue caminhar enquanto te ofendem. Você consegue caminhar enquanto jogam pedras em você. Você consegue caminhar e sair dali para que a sua carne não leve você ao desequilíbrio e aí jogue fora tudo que você construiu até aquele momento. Quantos casais de anos e anos de história jogam tudo fora por conta de um momento de desatino, um momento de desequilíbrio. Quantos pais perderam filhos por conta disso? Quantos filhos perderam pais? A vigilância deve ser associada com a oração, porque se eu entendo que a luta não é contra a carne, então a minha luta não é contra aquele homem, é contra o inimigo que está implantando essa cultura no mundo maligna. É contra ele. Mas eu quero vencer, e se você também quer vencer, você precisa seguir o que a palavra diz. Disse Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. O inimigo, ele sabe onde a nossa carne é frágil e suscetível a ser derrotada. É por isso, amados, que uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra são essenciais para todo cristão. É nessa hora que a força que você precisa vem. Resista. Não pague o mal com o mal. Primeiro, fique atento. Perceba. Segundo lugar, evite o conflito. Vou fazer uma pergunta. Quem em sã consciência lutaria com um leão desarmado? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu não estou dizendo a você que tenha medo do diabo, não. Que não enfrente ele, que não lute contra as forças das trevas. Eu não estou dizendo isso. Eu
Eu estou me referindo a outro leão. Ao leão que habita em você. Quer que eu diga o nome dele? Orgulho. Tem um leão em você chamado orgulho. Meu querido, quando esse leão é ferido, ele aparece. Enquanto ele não for ferido, ele está ali invisível. Ninguém vê aquele leão. Mas quando o orgulho é ferido, ele levanta rugindo. Aí eu quero perguntar a você, quem em sã consciência de mãos nuas enfrenta um leão? Ninguém. Deixa eu falar para você sobre essa fera que habita no coração do homem, chamada orgulho. O que o orgulho faz com o ser humano? O orgulho faz com que o ser humano não reconheça os seus erros. O orgulho faz com que o ser humano não peça perdão. O orgulho faz com que o ser humano pise em outras pessoas. O orgulho faz com que o ser humano feche a porta e ainda levante um muro de separação para aquele que foi ferido. O orgulho é péssimo companheiro para qualquer pessoa. Autoestima é uma coisa, orgulho danoso é outra. Muitos orgulhosos estão semeando uma velhice de solidão, sabiam? Porque não aceitam ajuda. Por conta do orgulho, deixam de desfrutar daquilo que Deus tem preparado de maravilhoso para a vida familiar. Tudo por conta do orgulho. Algumas pessoas perdem a oportunidade por conta do orgulho. Então não dê ouvidos. Evite o conflito. Porque se o teu leão do orgulho ferido se render à raiva, à ira, ao ódio, ele vai dominar você. E se ele dominar você e você cair, você perdeu. Você perdeu. Provérbio 19:11 está escrito: a discrição do homem o torna longânimo. Olha que maravilha. A sua glória é perdoar as injúrias. Olha que provérbio maravilhoso. Olha que palavra profunda. A discrição, o silêncio do homem. A discrição do homem, a postura equilibrada. O antes de responder, ponderar, ruminar, dá a ele longanimidade. Ele se torna longânimo, ou seja, ele não desanima com facilidade, ele não desiste com facilidade. Ele demora a perder a paciência. Por quê? Porque ele consegue dominar e governar a sua língua. Ele não responde, ele não revida, ele não acusa, ele não aponta, ele fica discretamente contrito e consegue perdoar injúrias. Você quer um alvo? Seja um ser humano como esse que a Bíblia descreve. Tem um filme chamado Nocaute. É a história de um lutador de boxe que cresceu em um orfanato junto com a esposa dele, que também era uma criança órfã. Eles cresceram juntos, foram adolescentes juntos e sempre estiveram juntos, se casaram. E ele se tornou um lutador de boxe famoso. No auge da sua carreira, ele unificou os cinturões da categoria dele meio pesado. Então, um outro lutador anônimo que queria uma chance de subir as custas dele, enquanto ele andava pelo saguão depois de um evento, começou a ofender ele. Como não estava dando resultado, começou a ofender a esposa dele. Disse coisas horríveis, esposa, na frente de várias pessoas. Ele usou os termos mais chulos para se dirigir à mulher dele. Aquele homem foi tão longe nas suas ofensas que o lutador não resistiu. Ele caiu na isca. Ele volta e começa a lutar com aquele homem. Eles começam a trocar socos, a se agredirem. Os auxiliares e amigos deles começam a brigar. De repente, um estampido, pá! Um tiro. E quando ele olha, a esposa dele está sentada no chão. E quando ela vê, ela foi o alvo do tiro. E ela começa a morrer nos braços dele. E ela morre ali naquele momento. E o mundo dele se desfaz. Agora vocês querem saber de uma coisa? Quando aquele cara falou a última ofensa, a mais grave de todas, ela o abraçou e disse: vamos para casa, querido. Ele soltou ela e cedeu. Amados, tem coisas na vida que não voltam atrás. Não voltam atrás. Em certas situações não há retorno. Muitas pessoas vivem corroídas pela culpa. E se pudessem fazer voltar o tempo, teriam feito tudo diferente. Mas o tempo não para, o tempo não volta. Então se cale. Não responda. Se você não aguenta, saia. Mas não revide. Continue andando. Você não vai ter do que se envergonhar se você resistiu ao diabo. Você não vai ter do que se envergonhar se você não responder às ofensas. Você não vai ter do que se envergonhar. Ah, pastor, não é fácil. Como é que eu evito o conflito? Como é que eu abafo esse leão? Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Enquanto ele caminhava para o Calvário, cuspiam nele, batiam nele, jogavam pedras nele, empurravam ele, e ele não dizia nada. Porque os soldados romanos
deram aquele testemunho de Jesus. Eles não sabiam quem ele era. Pilatos mandou escrever, Rei dos Judeus. E no meio do tumulto, eles foram se informando do que estava acontecendo. Mas a dignidade de Jesus, ao se deixar ser crucificado, ele deixou, ele permitiu. E a morte digna, porque mesmo na cruz, ele estava sendo ofendido, humilhado, ridicularizado. Mas ele perdoou, ele intercedeu. Em Mateus, os 2 ladrões insultam a ele. Quando você chega em Lucas, você vê que um dos 2 se arrependeu e o outro continuou. E aquele que se arrependeu ouviu dele o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aprendam com Jesus Cristo. Ele não respondeu às ofensas, ele não respondeu às injúrias, às calúnias, ele não agiu por conta própria, ele não se vingou, ele não fez absolutamente nada, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Mas ao terceiro dia, meu querido, ele estava de pé. E a Bíblia diz que ele colocou todos os inimigos debaixo dos pés. A morte, o orgulho, a ira, ele derrotou todos os inimigos. Eu quero fazer um apelo a você. Escolha o caminho do silêncio e do perdão. Não o silêncio para Deus, mas o silêncio para os homens. Não responda aos homens, vá orar ao seu Deus. Não se demore em perdoar, perdoe. E muito mais do que isso, eu quero provar na palavra que esse é o melhor caminho. Provérbios 11:19 está escrito: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. Que caminho você escolhe nessa noite? Que caminho você escolhe? Quando você for vítima de uma injustiça, quando em um determinado momento da sua vida você for humilhado, quando em um determinado momento da sua vida calúnias, injúrias sejam levantadas contra você, busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Se lance em Deus. Esqueça do mundo. Não deixe o leão do teu orgulho acordar. Você pode jogar seu casamento fora por causa disso. Você pode destruir a sua família por causa do orgulho. Busque ao Senhor e a resposta virá de Deus. Ore, perdoe, silencie, com certeza você verá o agir transformador de Deus em sua vida.